aí, galera, chegou minha barraca nova. Eu tinha uma barraca, né, eu tive que vendê-la, porque ela era mais pesada, era pra 3 pessoas. E comprei uma que é pra uma, que na verdade falou que cabe 2. Vou abrir com vocês. Enquanto isso, eu vou contar uma experiência muito doida que aconteceu comigo esses dias. Eu achei que esse mochilão seria sobre liberdade. E talvez ele seja, mas não do jeito que eu imaginava. Nas últimas semanas, eu me senti extremamente exausta, mentalmente e emocionalmente. E assim, é muito estranho quando você planeja uma coisa por tanto tempo, pede demissão do seu trabalho, vende todas as suas coisas, e aí você cria uma expectativa. Mesmo assim, sabendo que não vai conseguir controlar tudo, quando algo sai diferente do planejado, você se vê no chão, perdida de novo. No fundo, eu achei que me sentir livre seria me sentir bem o tempo inteiro. As liberdades também é lidar com medo, o limite seu, o limite do outro, com a solidão, com o cansaço e principalmente com a realidade. Essa é a realidade, é que não existe uma vida onde tudo vai ser pleno o tempo todo. Nem no mochilão, nem se eu estivesse morando ainda na minha casa e nem em qualquer outro lugar do mundo. O que acontece é que nessas últimas semanas eu fiquei responsável pelos cuidados da minha avó e da casa dela. E aí, também dos meus padrinhos. E aí eu me vi tentando cuidar de tudo e de todo mundo, com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação. Só que isso me estressou emocionalmente. Tentei estar forte o tempo todo. E aí eu comecei a bater nos meus limites e no limite dos outros. Imagina, a minha avó ela ficou doente, ela não queria comer mais nada. E mesmo que eu fizesse a melhor comida, ela ainda falava que não estava com fome e não comia. No último dia que eu fiquei lá, eu simplesmente acordei querendo chorar. Naquela mesma semana, eu perdi a minha sessão de terapia, porque minha cabeça estava completamente lotada e eu acabei me perdendo no tempo. E quando eu perdi essa sessão, eu fiquei pior ainda, porque veio uma culpa muito grande, como se eu estivesse cuidando tanto dos outros, com tanto carinho, mas incapaz de olhar para mim e cuidar de mim. Eu estava tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, da minha avó, dessa mudança de rotina, da minha transição de carreira, do meu futuro, do planejamento para próximos passos do mochilão, dos meus medos, das minhas culpas, e isso mexeu muito comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa que tenta resolver, ajudar, acolher. Só que quando você ocupa esse lugar por muito tempo, 24 horas, sendo exato, você começa a esquecer que também precisa de cola às vezes. E uma coisa muito bonita que aconteceu nesses dias foi justamente isso. Eu me permiti mostrar vulnerabilidade para minha família lá de São Paulo, os meus pais e meus irmãos. E deixei eles verem essa versão minha mais cansada, mais sensível, mais humana, mais chorona, uma Mara que nem sempre consegue segurar tudo. E eu fui tão acolhida por eles, tão bem recebida, meu irmão mandou mensagem, minhas irmãs, meu pai me ligou, minha mãe, e eu acho que isso me marcou muito, porque eu percebi que às vezes eu tenho medo de preocupar as pessoas, mas eu me preocupo tanto com elas, então por que ninguém poderia se preocupar comigo também? Talvez esse começo de mochilão esteja me ensinando uma coisa muito importante. Vai me transformar numa pessoa sem medo, sem dor ou sem conflito. Isso tá claro. A vida vai continuar acontecendo. Só que agora ela acontece em movimento. E apesar de tudo, eu ainda quero isso aqui. Eu ainda quero montar barraca, eu quero conhecer lugares, viver histórias, me perder um pouco por aí. Eu só tô tentando entender que a liberdade ela não é ausência de peso. É aprender a continuar vivendo mesmo quando a vida fica um pouquinho confusa. Talvez o brilho mais bonito seja justamente esse. Conseguir enxergar a beleza na vida, sem fingir que ela não assusta às vezes. E não, esse vídeo não é pra reclamar que eu fiquei com a minha avó, e sim pra entender que eu sou vulnerável e foi muito bom ser acolhida nesse momento também de vulnerabilidade. Então essa é a barraca, gente. Eu não sei exatamente se eu vou usar ela muito nesse meu mochilão, mas é bom prevenir. Uma das mochileiras que eu conversei, ela falou que é bom ter uma barraca, porque às vezes um camp fica muito mais acessível financeiramente falando do que uma pousada, do que um hostel. E aí tendo a barraca você acaba se encaixando ali em qualquer lugar. E aí eu comprei essa que é mais levinha, muito fácil de montar, muito mais fácil do que a que eu tinha, muito mais prática. Vamos ver pra desmontar, né? Mas acredito que vai ser de boa também. E pra finalizar o vídeo, o que fica de reflexão é que a gente tem que entender que passamos por nuances, pontos positivos, pontos negativos. A felicidade, ela não é uma constante, né? Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso estar mal. E o meu mochilão, pra mim, é esse mistério de nuances de coisa. Eu já deixei bem claro
que quando eu decidi fazer o mochilão, eu sabia que tudo podia acontecer, que eu estava aberta para viver ele, né, e mudar de rota o que fosse possível, né? Logo vou estar na Bahia, mostro para vocês como vai ser lá, que é o meu próximo roteiro, tá? Um beijo, muito obrigada para quem ficou até aqui. Quem refletiu comigo, comenta aqui embaixo um pouco sobre isso. Quem gostou do vídeo, deixa seu like. E quem quer me acompanhar nessa nova rotina, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima.